Capítulo 51 Totalmente adquirido. Um avião da China continental pousou lentamente no aeroporto de Jurique. Qin Wenhuan não se mexeu. Ele observou silenciosamente o jovem ao lado dele, que arrumou seu casaco, se despediu de Qian Wenhuan e desceu do avião sob a orientação da aeromoça. Senhor, o avião pousou. Senhor. Ao seu lado, uma aeromoça de cabelos curtos o alertou com voz suave. O. Certo. Só então Qian Wenhuan recuperou os sentidos. Ele olhou em volta para a cabine quase vazia e rapidamente juntou seus pertences. Ei, este passageiro esqueceu de levar seus livros. Nesse momento, outra aeromoça exclamou surpresa de repente. Ah, o que fazemos? Algumas das aeromoças imediatamente se reuniram e começaram a tuitar. Devemos levar esses livros para o depósito do aeroporto e notificar o proprietário. Não há necessidade disso. Qin Wenhuan suspirou de repente. Arrastando sua mala, ele passou por eles. Aquele passageiro provavelmente não precisa mais desses livros. Mesmo quando ele desembarcou do avião, Tom Wenhuan ainda estava um tanto atordoado. Ele não conseguia acreditar que alguém pudesse aprender um idioma inteiro em pouco mais de 10 horas. Ele até se perguntou se haveria um grande grupo de pessoas correndo até ele quando ele saísse do avião, com flores e câmeras, dizendo-lhe que estavam apenas filmando um reality show para um programa de TV. Que pena que o espaço lá fora estava vazio. Não havia flores ou câmeras, muito menos uma grande multidão. Kim Wen-yuan ligou o telefone sem dizer nada. No entanto, assim que o fez, recebeu notificações de 7 ou 8 erros de chamada. Estes eram todos de um superior em sua empresa. Como era o gerente de vendas da Preston Biotechnology Company, seu único superior era o gerente geral, que também era membro do conselho de administração da empresa. Quando ele viu esses erros de chamada, Kim Wen-yuan estremeceu e saiu de suas divagações nebulosas. Logo depois que ele pressionou o return call, uma voz raivosa com sotaque suíço rosnou pelo telefone. Mateu, por que você ainda não está aqui? O nome de Qian Wenhuan na Suíça era Mateu. Acabei de sair do avião, chefe. Qian Wenhuan se sentiu bastante impotente. Não é como se o avião fosse acelerar para mim. Por quê? A empresa mandou um carro para mim. Pegue um táxi você mesmo. Esta tarde, a empresa está realizando um exame interno de todos os funcionários para receber alguém importante. Alguém importante. Qian Wenhuan franziu a testa. O que aconteceu na empresa? Quem é esse alguém importante e por que você não mencionou isso antes? Suspirar. A pessoa do outro lado da ligação suspirou de repente e parecia muito mais velha. Mattel, nossa empresa está prestes a ser totalmente adquirida. Foi isso. Qian Wenhuan secretamente deu um suspiro de alívio. Nesse caso, ele não tinha com que se preocupar. Com base em suas capacidades de negócios, ele não achava que seria demitido pelo novo chefe. No entanto, na superfície, Qian Wenhuan baixou a voz e tentou soar solene. Totalmente adquirido quem é essa pessoa? Eu também não sei. Só sei que isso foi orquestrado pelo presidente, a voz respondeu, ainda assim, ouvi dizer que o comprador é uma empresa da China. Uma empresa da China continental. Os olhos de Qian Wenhuan se iluminaram. Quando nosso convidado chega? À tarde, aparentemente. É meio-dia agora, então você só tem tempo para um almoço rápido. A voz na chamada parecia cansada. Embora eu estivesse relutante, a outra parte fez uma oferta que realmente não podíamos recusar. Afinal, você também sabe que nossa empresa está em crise há algum tempo. Eu sei. Ouvi dizer que os 2 estudos de pesquisa anteriores de nosso laboratório de ciências da vida falharam, respondeu Qian Wenhuan. Isso mesmo. Por causa disso, pedi para você voltar mais cedo. Seu superior continuou. Afinal, com alguma preparação avançada, você deve conseguir se manter baseado em suas habilidades, hein? Nesse caso, eu vou te perdoar por mandar em mim todos esses anos, senhor. WYNN. Kim Wen-yuan sorriu gentilmente. Nos últimos anos, embora esse velho rabugento sempre tenha sido rígido, ele não era um homem mau em essência. Se não tivessem sido patrão e empregado, poderiam até ter se tornado amigos. Já chega, quem se importa com o seu perdão? Apenas volte rapidamente. A voz murmurou esta linha final e desligou. Quando Qian Wen-yuan voltou para a empresa, quase todos os mais de 100 funcionários estavam lá. Alguns executivos da empresa vestidos de terno estavam no saguão, esperando por seu convidado. Mateu. O senhor. WYNN com sua cabeça de cabelo branco acenou e Qian Wenhuan se aproximou imediatamente. Chefe, não temos que ir cumprimentar essa pessoa. O presidente já trouxe os outros diretores ao Royal Hotel para recebê-lo. O senhor. WYNN balançou a cabeça. No entanto, a outra parte não parece se importar com cerimônias como essa. Meu principal objetivo desta vez é apresentar todos vocês a ele. Obrigado por se dar ao trabalho, chefe. Todos os gerentes inclinaram suas cabeças em gratidão. Não é nada. É hora de me aposentar, de qualquer maneira. Não importa se eu mantenho esta posição.
WYNN tinha uma expressão indiferente. Antes que eles pudessem dizer mais alguma coisa, alguns Mercedes-Benz pararam do lado de fora do saguão. Todos se animaram. Estes eram os carros dos diretores. Quando os carros pararam em frente ao prédio da empresa, um fluxo de homens de terno saiu. Vamos, rapazes. Venha comigo dar as boas-vindas ao seu futuro chefe. WYNN chamou o grupo e seguiu em frente. Kim Wen-wan estava sonhando acordado por um momento e foi instantaneamente deixado para trás pelo grupo. Ele só podia trotar impotente atrás deles para acompanhá-los. Vários diretores e gerentes cercaram a porta do carro com tanta força que nenhuma formiga conseguiu passar. Por um momento, Kim Wen-wan não conseguiu se espremer e só pode ouvir a conversa das margens. Honorável senhor, você é realmente chocantemente jovem. Como devo me dirigir a você? Obrigado pelo elogio, senhor. WYNN. Apenas me chame de Shen. O. Fora do grupo, Kim Wen-wan de repente se sentiu perpleso. Por que essa voz era tão familiar? Não. Não era apenas familiar de uma maneira comum. Kim Wen-wan pode apostar que ouviu essa voz recentemente. No entanto, antes que Kim Wen-wan pudesse descobrir, o grupo se separou abruptamente e um jovem de cabelos e olhos escuros apareceu diante de Kim Wen-wan. O jovem tinha olhos profundos e abstrusos. Devido a esses olhos, ninguém poderia adivinhar sua idade específica, apesar de seu semblante extremamente jovem. Ele parecia ter apenas 20 anos e parecia ter mais de 30 ao mesmo tempo. Você é. Quando ele viu a aparência da outra pessoa, Kim Wen-wan congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Deixe-me fazer as apresentações. Este é Mateu, o gerente responsável pela operação e vendas de produtos em nossa empresa. Como você, ele é da China continental. De um lado, o senhor WYNN os apresentou. Eu sei. Acabamos de nos separar há 2 ou 3 horas. Shen Shen estendeu a mão para Kim Wen-wan, que ficou paralisado no local e disse em um alemão terrivelmente preciso: Você não diria isso, senhor. Kim. Capítulo 52 Instituto de Pesquisa Preston. Então, o que você acha? Depois de visitar o prédio de escritórios da Preston Company, o presidente declarou com orgulho: embora nossa empresa não possa ser comparada a potências globais como Novartis e Roche, ainda é uma das 100 maiores empresas de Jurique. Nada mal. Shen Shen assentiu com um sorriso frio. A maioria dos suíços pode pensar que Shen Shen realmente sentiu que não era nada ruim. Apenas Kim Wen-wan poderia saber como Shen Shen se sentia. Este chamado prédio de escritórios de Preston era, na verdade, um pequeno prédio de 5 andares quase inteiramente feito de vidro. Se fosse a China continental, seria apenas um edifício padrão em uma cidade de quinto nível. Shen Shen estava acostumado a prédios de escritórios de grau A5 com mais de 100 andares, tão comuns em Chengdu. Ele já estava sendo gentil ao não dizer esta cabana de barro está muito bem construída. Além de seu ar fresco e paisagens exóticas em toda a cidade, Jurique realmente parecia uma cidade de quinta linha. No entanto, Shenzhen optou por abrir uma filial na Suíça, não por causa de seu desenvolvimento e movimentação, mas por causa dos sistemas institucionais gerais no campo das ciências da vida. Afinal, a Suíça sempre foi o país com a maior taxa de sobrevivência ao câncer no mundo. Isso porque a Suíça tinha uma instituição de ciências biológicas mundialmente famosa, muitas empresas farmacêuticas focadas em pesquisa e um grande número de pesquisadores altamente qualificados nas ciências da vida. Em comparação com a base das ciências da vida em outras partes do mundo, a Suíça era mais sofisticada. Aqui, havia Roche e Novartis que estavam entre as 10 maiores do mundo, bem como um grande número de empresas farmacêuticas de classe mundial. Essas empresas acabaram formando 4 biovales na Suíça, semelhantes ao Vale do Silício nos Estados Unidos. A Preston Company estava localizada dentro do Biovale Jurique. No final, os diretores da Preston Company conduziram Shenzhen a uma zona semelhante a um parque industrial nos arredores da cidade. Era semelhante a um parque industrial, só que os prédios aqui não eram várias fábricas que soltavam fumaça pesada incessantemente. Em vez disso, eram centros de pesquisa biológica. Aqui é o Biovale Jurique. Nos subúrbios ao norte de Jurique, vários carros pararam em um cruzamento. Um grupo de pessoas, com um jovem ao centro, saiu dos veículos. Sob o céu azul safira, o Sr. WYNN apontou para um amontoado de edifícios espalhados à distância e disse em voz alta: embora não seja comparável à grande escala do Biovale Basel a apenas dezenas de quilômetros de distância, a tecnologia do nosso Biovale não deve ser subestimado. A combinação perfeita de tecnologia e natureza. Que vista linda! Shen assentiu. Eu vim aqui para isso. Ah! Quando o Sr. WYNN ouviu isso, seu coração finalmente se acalmou. Nesse caso, um velho nebuloso como eu deveria parar de tagarelar. Vamos direto para o Instituto de Pesquisa. Com isso, eles entraram em seus carros e dirigiram direto para o Preston Life Sciences Research Institute. O Preston Research Institute era um pequeno prédio com apenas 3 andares. Era cinza claro por toda parte.
Pela sua aparência, não se podia discernir qualquer ligação entre este edifício e as ciências da vida. No entanto, isso estava de acordo com o estilo rígido e reservado da Suíça. Online, o suíço recebeu o rótulo de Up-Ticket Suisse. Por exemplo, acabei de estacionar meu carro um pouco torto e aquele maldito vizinho suíço chamou a polícia. Suíço tenso. Antes de usar o banheiro, vi que estava sem papel higiênico. Queria comprar rapidamente um paninho no supermercado, mas só percebi quando saí que não havia supermercados abertos aos domingos na Suíça. No final, só consegui dirigir mais de 10 quilômetros até a estação de trem para comprar um rolo de papel higiênico. Suíço tenso. Finalmente, os carros se encaixaram perfeitamente nas vagas de estacionamento designadas. Eles saíram dos carros novamente, mas desta vez, WYNN não estava sorrindo. Em frente ao instituto de pesquisa, além de alguns funcionários espalhados aqui e ali, não havia ninguém para cumprimentá-los. Onde está Samuel? Ligue para ele. WYNN cutucou suavemente Ken Wenwan, que estava ao seu lado, depois se virou para Shen Shen com um sorriso de desculpas. Peço desculpas. Acho que nossos grandes cientistas devem ter perdido a noção do tempo devido às suas pesquisas. Está tudo bem, senhor. WYNN. Shen Shen expressou sua falta de preocupação enquanto caminhava diretamente para o instituto de pesquisa. O grupo rapidamente seguiu atrás. Ao entrar no instituto de pesquisa, Shen Shen notou que no saguão várias pessoas em grandes jalecos brancos estavam sentadas diante do bar, rindo e conversando. As expressões dos diretores ficaram ainda mais sombrias. Onde está Samuel? Como gerente geral, WYNN só podia se preparar e dar um passo à frente. Ele não recebeu a notificação da empresa. Estou aqui, senhor. WYNN. Antes que WYNN pudesse continuar, um homem loiro com uma expressão séria no rosto saiu de uma sala ao lado. WYNN conteve sua raiva e disse a Shen Shen secamente: Este é Samuel, que supervisiona o instituto. Ele tem 5 patentes de modificação genética e 3 de células-tronco. Senhor. Samuel. Shen Shen assentiu em saudação. Como vai, senhor? Shen. Samuel conseguiu espremer um sorriso em seu rosto rígido, mas ainda parecia um tanto arrogante e insincero, não importa o que. Shen Shen apertou a mão do homem. Ele sabia que pesquisadores como este seriam tratados com estima em qualquer lugar que fossem. Havia até mesmo algumas pequenas empresas que confiavam totalmente em alguns pesquisadores proeminentes. Se saíssem, a empresa entraria em colapso. Além disso, Shen Shen havia sido informado há muito tempo que Samuel desempenhou um papel indispensável no crescimento da Preston Company até seu nível atual. No entanto, parecia que essa pessoa havia se tornado bastante mandona por causa de suas contribuições cruciais. Terminadas as apresentações, Shen Shen começou a percorrer o instituto, acompanhado pelo grupo. O principal negócio da nossa empresa compreende 2 tipos de tecnologia de engenharia de tecido cell anti-aging e stem cell anti-aging. Portanto, os laboratórios internos consistem principalmente em laboratórios de células e células-tronco. Nesse ponto, um funcionário do Instituto de Pesquisa substituiu WYNN nos comentários. Os laboratórios do Instituto foram acreditados pela International Laboratory Accreditation Corporation, com profissionalismo de primeira linha em nível internacional. Depois de dizer isso, o funcionário disse com confiança: Você deseja fazer um tour de amostra ou um tour baseado nos projetos? Eu não vou entrar. Olhar pelas janelas vai ficar bem. Shen Shen acenou com a mão. Muitas pessoas sempre assumiriam que adoçar a própria imagem era um hábito cultural na China continental. No entanto, seria muito ingênuo pensar que isso não aconteceu em outros países também. Atualmente, Shen Shen chegou com grande alarde. Mesmo que houvesse falhas nos laboratórios, elas teriam sido ocultadas. Não importa o quão cuidadosamente ele inspecionasse, o que ele poderia encontrar. Assim, Shen Shen não pretendia visitar os laboratórios. Ele se virou e disse: Diga-me quais resultados de pesquisa os laboratórios produziram ultimamente. O funcionário ficou momentaneamente atordoado e se virou para olhar para Samuel. Samuel assentiu ligeiramente. Muito bem. No entanto, os termos que usamos podem ser bastante acadêmicos. Se você não entender alguma coisa, senta-se à vontade para perguntar. O pesquisador pensou um pouco antes de dizer em detalhes: em termos de anti-envelhecimento celular, conseguimos a comercialização perfeita de fibroblastos para remoção de cicatrizes e rugas. Ah, certo, você sabe o que são fibroblastos. É algo em tecido conjuntivo frouxo, desenvolvido a partir de células precursoras de fibroblastos. Sua principal função é preencher cortes e defeitos em tecidos para cicatrizar feridas. No entanto, já se descobriu há muito tempo que a colagenase secretada pelas células precursoras dos fibroblastos tem a capacidade de remodelar os tecidos. Assim, basta extrair de um corpo um pedaço de tecido cutâneo, de cerca de 9 milímetros cúbicos, para depois separar e purificar as células precursoras dos fibroblastos. Depois disso, nós os adicionamos a um meio de cultura específico, transformando-os em um grande aglomerado de fibroblastos.
Em seguida, adicionamos um determinado volume de solução de tripsina e centrifugamos várias vezes para fabricar a suspensão de fibroblastos. O pesquisador lançou um olhar satisfeito para Shen. A vantagem disso é que as células preparadas são repassadas no máximo 5 vezes, então estão todas na fase ativa. Seja na remoção de cicatrizes de um corpo ou na eliminação de rugas, há um certo grau de eficácia como tratamento. Shen frangiu a testa. A purificação que você mencionou na primeira etapa que usa o método de separação diferencial, certo? Isso mesmo. O pesquisador assentiu instintivamente. Então, qual é a composição do meio de cultura específico? Shen perguntou novamente. É. O pesquisador ficou em branco. Como ele poderia se lembrar de tudo isso? Adicionamos 15% de soro bovino fetal ao meio de cultura de células MRM não autoclavável. De um lado, Samuel de repente falou com uma voz firme. Esse não é um método ruim. Shen assentiu. Ainda assim, acho que o soro fetal bovino pode ser aumentado para 30%. Além disso, pode-se adicionar 2,5 gramas por litro de glicose e 50 miligramas por litro de insulina humana. Capítulo 53 A alegria da imortalidade. Ao ouvir a sugestão de Shen, os olhos de Samuel se arregalaram ligeiramente, após o que um olhar pensativo cruzou seu rosto. O pesquisador que deu a explicação lançou um olhar perpleso para Shen. Ah, senhor. Shen, como você trabalhava antes disso? Parece que você está bem familiarizado com anti-envelhecimento celular. O presidente entrou na conversa para preencher o silêncio constrangedor. Eu trabalhei no desenvolvimento de software, respondeu Shen com sinceridade. O sorriso do presidente do Preston congelou em seu rosto. Isso seria uma piada no contexto da China continental. Isso mesmo, na verdade sou estudante de biologia. Shen assentiu. Eu me envolvi um pouco no campo das células-tronco. Eu vejo. Shen voltou-se para o pesquisador e perguntou mais uma vez, além disso, que outros resultados de pesquisa o instituto alcançou. Ah, temos também aumento de mama com células de gordura autólogas e tratamento de calvície com injeção de células. O pesquisador apressou-se em responder, além disso. Ao ouvir isso, Shen instantaneamente acenou com a mão e interrompeu o pesquisador. Conte-me sobre o projeto de células-tronco. Que tipo de negócios e pesquisas a empresa realiza na área de células-tronco? Ah, isso. Atualmente, a empresa está envolvida principalmente no negócio anti-envelhecimento de células-tronco. Isso é a reinfusão de células-tronco hematopoiéticas PRP. A pesquisadora que estava encarregada de explicar foi mais cuidadosa agora. Primeiro, o sangue do cliente é coletado e as células-tronco hematopoiéticas são extraídas e cultivadas. Após cerca de uma semana de cultivo, eles são inseridos no rosto do cliente por meio de injeções gerais. Isso é complementado com uma injeção intravenosa de células-tronco mesenquimais. Além disso, ultimamente temos estudado o processo de extração do tecido da matriz vascular da gordura, para depois injetá-lo junto com células-tronco adiposas no rosto do cliente para promover a reconstituição do suprimento sanguíneo por meio da gordura transplantada. Isso alivia a perda de colageno facial. Isso tinha vantagem de injeções precisas como com ácido hialurônico, para reconstruir os contornos faciais. Como você resolve o problema da sobrevivência ectópica das células-tronco? Shen perguntou de repente, as células-tronco injetadas podem sobreviver por mais de um mês. Que? A pesquisadora ficou constrangida. Como a tecnologia ainda está subdesenvolvida, a taxa de sobrevivência ainda não é muito otimista. Shen imediatamente balançou a cabeça sem palavras. Esses projetos realmente soariam atraentes para certas senhoras ricas, jovens ou velhas. No entanto, Shen sabia que eram apenas distrações que não abordavam a raiz do problema do envelhecimento. Simplificando, esses chamados anti-envelhecimento celular e anti-envelhecimento de células-tronco eram novas formas de taxar a estupidez. As células-tronco tinham habilidades regenerativas e podiam de fato se diferenciar em vários tipos de novas células, substituindo células apoptóticas envelhecidas no corpo. No entanto, isso não significa que o mesmo efeito poderia ser alcançado apenas injetando células-tronco no corpo. Afinal, o corpo humano estava em um estado de equilíbrio abrangente em termos de pH, circulação de energia ou temperatura corporal. Uma vez rompido esse equilíbrio, muitas vezes anunciava o aparecimento de várias doenças ou até mesmo do câncer. Isso não significa que só porque as células-tronco têm habilidades regenerativas, os humanos podem recuperar sua juventude passando por terapia com células-tronco ou sendo injetados com células-tronco. Isso foi apenas uma ilusão. Mesmo para tratar a leucemia, o equilíbrio do corpo era destruído para criar um nicho para as células-tronco antes que o tratamento pudesse começar. Como os métodos de injeção comuns podem ter um efeito tão fácil? Mesmo que fossem células-tronco autólogas reinfundidas no corpo, a maioria delas morreria em poucas semanas porque não resistiria à mudança no ambiente. O termo anti-envelhecimento de células-tronco parecia elevado e baseado na ciência, mas, na verdade, não era tão eficaz quanto tomar suplementos.
Embora muitas pessoas possam sentir que seus corpos ficaram mais quentes e com mais energia depois de serem injetadas com células-tronco, isso foi apenas uma reação fisiológica de curto prazo. Havia uma maneira de trapacear em esportes competitivos, retirar um certo volume de sangue com antecedência e reinfundi-lo no corpo antes da competição. Depois de fazer isso, a aptidão física do atleta, o conteúdo de oxigênio corporal e o limite de resistência seriam significativamente aprimorados por um curto período de tempo. Essa trapaça ficou conhecida como doping sanguíneo. Esses tratamentos anti-envelhecimento com células-tronco usavam o mesmo princípio do doping sanguíneo. Portanto, esses tratamentos anti-envelhecimento com células-tronco geralmente teriam algum efeito no momento, mas retornariam ao seu estado original após um curto período de tempo. Não apenas isso, mas acidentes médicos, como desfiguração, formação de tumor e cegueira, causados por cuidados com células-tronco, eram ainda mais comuns. A aplicação humana de células-tronco estava apenas em sua infância no presente. Depois de sua turnê, Chen Chen não sentiu nada além de uma leve decepção. E pensar que até as reservas técnicas de uma empresa suíça de tecnologia não passavam disso. Ainda assim, esta era apenas uma pequena empresa, afinal. Embora eles estivessem envolvidos na pesquisa com células-tronco, era em um nível superficial. Eles certamente não poderiam ser comparados a gigantes farmacêuticos como Roche e Novartis. No entanto, Chen Chen teve que adquirir esta empresa. Embora uma compra dessa escala tenha sido um duro golpe para seus fundos, ela economizou muito tempo. Shenzhen também poderia optar por construir uma empresa suíça do zero e estabelecer um instituto de pesquisa, mas o cronograma para isso seria muito longo. Os pais de Shenzhen não eram mais jovens. Eles haviam entrado na meia-idade. Há muito tempo, quando Shenzhen tinha acabado de aprender sobre o conceito de morte quando viu seu avô falecer com seus próprios olhos. De repente, ele foi dominado pelo terror. Por que os humanos acabaram morrendo? O que era a morte, realmente? Naquela época, seu pai lhe disse que a morte era como dormir. Ninguém saberia nada e não pensaria em nada. No entanto, era diferente de dormir. Alguém acordaria do sono e seria saudado com o próximo dia ensolarado. Por outro lado, a morte era um sono em que nunca se veria um segundo dia. Essa explicação infantil e cultista fez Shen Shen fazer xixi nas calças na hora. Isso lançou uma sombra sobre seus anos de infância. Devido a isso, quando ele ouviu sobre a possibilidade de imortalidade na classe do professor Wen Chi, ele ficou completamente chocado. Ainda mais incrível foi o fato de que sua própria vida foi reescrita naquele mesmo dia. Talvez eu possa usar o Drive USB para prolongar muito o tempo de vida de toda a raça humana antes que meus pais tenham envelhecido completamente. Shen Shen não pode deixar de pensar nisso. Afinal, tendo possuído o Drive USB, ele estava destinado a viver uma vida longa. No entanto, se ele estivesse sozinho, seria muito chato. Shen Shen valorizava seu relacionamento com os pais mais do que o amor romântico ou a amizade, porque o último pode azedar, mas o afeto familiar não. Claro, isso só se aplicava ao afeto dos pais. 3 dias depois, Shen Shen e a Preston Company assinaram formalmente um acordo. Shen Shen comprou todas as ações da Preston Company por 350 milhões de francos suíços. Isso incluía o prédio de escritórios de 2.000 metros quadrados e um pequeno instituto de pesquisa. Nesse ponto, Shen Shen finalmente tinha tudo pronto. Ele poderia começar o esquema em que vinha trabalhando há muito tempo. Um plano focado em pesquisas no campo das ciências da vida, como engenharia de células-tronco, engenharia genética, engenharia de tecidos humanos, medicina regenerativa, tudo na tentativa de subverter completamente as leis da vida. O plano A Fuga do Tempo de Vida da Humanidade. Capítulo 54. Criação da empresa subsidiária. Senhoras e senhores, acredito que todos sabem quem eu sou porque acabei de conhecê-los há alguns dias e tivemos conversas amigáveis. Hoje é a primeira vez que me sento aqui como presidente. Em uma nova segunda-feira, Chen Chen sentou-se na primeira cadeira da sala de conferências da Preston Company. Em ambos os lados estavam os funcionários da empresa. Uma atmosfera solene, por algum motivo, foi gradualmente tomando conta da sala de conferências. Ah, certo, esqueci de informar a todos que nossa empresa tem um novo nome Blackwatch, que significa simbolicamente luz que é negra. Chen Chen continuou. Ao mesmo tempo, no Oriente Distante, temos uma empresa-mãe. No futuro, muitas vezes pode ser a empresa controladora que retransmite os pedidos para todos vocês. Shen Shen verificou a hora e levantou a cabeça. Tudo bem, não vou tagarelar. Em seguida, vou organizar a transferência de pessoal da empresa. Quando Shen Shen disse isso, o clima na sala de conferências ficou ainda mais sombrio. Todos apuraram os ouvidos. Mesmo Qian Wenwan, que acreditava ter uma boa chance de permanecer, não conseguiu evitar que seu coração batesse como o de um coelho. Um imperador um dia, um cortesão no outro. Atualmente, o futuro e o destino de todos estavam contidos em um único pensamento desse jovem. Senhor. WYNN. Primeiro, Chen Chen olhou para o velho ao lado dele.
Embora você não seja mais um acionista, sua capacidade de administrar a empresa é evidente para todos. Gostaria de saber se você está interessado em continuar como gerente geral desta empresa. Se você não for avesso a isso. O Sr. WYNN ficou completamente chocado. Inicialmente, o Sr. WYNN estava pronto para renunciar. Ele pensou que hoje era apenas uma formalidade, que seu papel seria apenas manter as coisas funcionando até que um novo gerente geral fosse nomeado. No entanto, ele nunca esperava que esse novo chefe fosse tão generoso em continuar a contratá-lo. Não se preocupe, enviarei alguém para ajudá-lo. Shen Shen respondeu imediatamente: vou enviar alguém da empresa controladora para ser seu assistente. Ele trabalhará com você, mas não interferirá em sua tomada de decisão. Espero que você não se importe. Seria perfeito. Vou ensinar a ele tudo o que sei. WYNN sorriu sem preocupação. Esta era a natureza humana. Mesmo antes da aquisição da empresa, ele já estava cercado por espiões contratados por outros acionistas. Como WYNN poderia não entender isso? Shen Shen acenou com a cabeça em reconhecimento e virou-se para o diretor de finanças. Senhor Coffin, peço desculpas, mas tenho outros planos para o seu poste. De acordo com a lei trabalhista suíça, darei a você duas opções. O homem de meia idade chamado Coffin empalideceu, mas ainda forçou um sorriso infeliz. Por favor, diga. A primeira opção, você continua trabalhando para mim como um funcionário comum em finanças. Claro, seu salário de diretor não seria cortado. Além disso, o foco dos negócios da nossa empresa será a África no futuro. Nesse ponto, precisaremos de um grande grupo de talentos de elite. Talvez você progrida mais lá. Shen Shen disse com sinceridade: a segunda opção, se você estiver interessado em se desenvolver em outra empresa, estou disposto a indenizá-lo em 100 mil francos suíços, de acordo com seu contrato anterior. Para alguém em uma posição de alto escalão, ser ousado o suficiente para usar o gerente geral da empresa anterior pode ser considerado um ato de generosidade, confiança cultivada e assim por diante. No entanto, se alguém não trocou o diretor financeiro, isso não era mais generosidade, mas confusão. Embora Shen Shen também pudesse usar métodos coercivos para fazer esse homem se submeter, isso poderia despertar o ódio comum dos outros funcionários. Afinal, havia um ditado na China: alguém lamentaria por sua própria espécie. Isso esvaziaria a vontade dos empregados. Em vez de se preocupar com um pequeno lucro, era mais sensato oferecer termos generosos para apaziguar a outra parte. Nesse ponto, Shen Shen não estava apenas tranquilizando um funcionário que trabalhava em finanças, mas também os corações de todos os funcionários da empresa. Você é realmente um cavalheiro, senhor Shen. Coffin não pode deixar de suspirar de alívio com a gentileza de Shen Shen. Eu gostaria de escolher a segunda opção. Sem problemas. Shen Shen assentiu com um sorriso, sem mostrar sinais de raiva ou constrangimento em relação à decisão de Coffin. Quanto ao restante do pessoal do escritório, suas posições permanecem as mesmas. Todos que ouviram isso sentiram que um peso foi tirado de seus ombros. No entanto, tenho novos arranjos para o departamento de pesquisa. Apenas quando todos haviam relaxado interiormente, Shen Shen falou de repente novamente. Nos últimos dias, inspecionei os projetos anteriores do Instituto de Pesquisa e de repente fiquei apreensivo. Shen Shen olhou para o final da mesa de conferência. Somos uma empresa de tecnologia focada em engenharia de tecidos ou uma empresa de medicina estética. Todos se endireitaram quando ouviram isso, virando-se rapidamente para olhar o responsável pela pesquisa, Samuel, que estava sentado na ponta da mesa. Ao contrário do resto, Samuel sempre agiu de forma dominadora. Só que ele detinha várias patentes que eram o principal negócio da empresa. Portanto, até o conselho de administração o toleraria em silêncio. Sem falar nos funcionários da empresa. Naturalmente, o ataque de Shen Shen a Samuel não resultaria em reação. Agora que Shen Shen havia assumido esse cargo, se quisesse assumir rapidamente o controle da empresa, a primeira coisa que precisava fazer era apaziguar os funcionários. A segunda coisa era fazer uma demonstração de força. Mostrar graça e autoridade sempre seria o método mais eficaz para alguém no comando. Os cosméticos biomédicos não estão em conflito com a tecnologia de engenharia de tecidos, mesmo assim, quando pressionado por Shen Shen, Samuel apenas respondeu despreocupadamente. Mas os resultados produzidos são diferentes. Shen Shen balançou a cabeça. Senhor Samuel, você já pensou que, se um dia surgirem no mercado tratamentos com células-tronco que reescrevem completamente a idade fisiológica do ser humano, o que acontecerá com empresas como a nossa, que se concentra apenas em remover cicatrizes e rugas? Isso é impossível. Samuel bufou friamente. A tecnologia atual não chegou a esse ponto. Isso não é necessariamente verdade. Shen Shen balançou a cabeça enquanto pressionava um controle remoto. Instantaneamente, uma tela desceu atrás dele. Ao mesmo tempo, o projetor na sala de conferência foi iniciado automaticamente e exibiu uma imagem. A imagem mostrava um artigo retirado da Cell, cujo título era Rebuilding the Immune System with Mesenchymal Stem Cells Allows the Hearts to Regain.
Já li este jornal antes. Samuel pigarreou friamente. Matar as células-tronco na medula óssea para criar o nicho. Um experimento como esse é muito louco. Não sei como o autor original poderia ter esse nível de segurança. A menos que possamos convidá-lo aqui pessoalmente, isso não é nem um pouco viável. Muito bem, senhor Samuel. Shen aplaudiu ao ouvir essas palavras e revelou a coluna do autor no jornal. O autor deste experimento é verdadeiramente seu. O seu desejo está garantido. Samuel ficou instantaneamente sem palavras. Um baixo murmúrio coletivo pode ser ouvido na sala de conferências. Os olhos de WYNN, Yuan e o resto pareceram brilhar como se estivessem conhecendo esse jovem da China continental pela primeira vez. As pessoas capazes seriam respeitadas onde quer que estivessem. Shen suprimiu sua expressão de surpresa e disse com voz inquestionável: a partir de amanhã, todos os projetos do Instituto de Pesquisa serão suspensos indefinidamente. Darei início a novos projetos nos próximos dias. Isso incluirá o uso de células-tronco mesenquimais para reconstruir o sistema imunológico. Além disso, vou reiniciar projetos de células-tronco pluripotentes induzidas e cultivar órgãos humanos por meio da tecnologia de indução. O financiamento para este novo projeto será fornecido pela empresa-mãe. O investimento para a primeira fase é. Shen levantou 2 dedos. 200 milhões de francos suíços. Capítulo 55 Aviso não licenciado. No Instituto de Pesquisa, Shen usou menos de um mês para replicar os experimentos que fez em Shangdu. Os olhos de todos estavam esbugalhados de espanto enquanto olhavam para os 8 ratos Sid na gaiola. O pelo dos ratos havia recuperado o brilho e eles estavam se comportando como mais jovens. Se eles não tivessem visto por si mesmos, quem acreditaria que, um mês atrás, eram ratos velhos que estavam em suas últimas pernas? Claro, recuperar a juventude veio com um preço. Antes do experimento, eles tinham 25 ratos no total, mas apenas 8 sobreviveram até o final. A taxa de sobrevivência foi inferior a um terço. Através da tomografia computadorizada, podemos determinar que os alvos experimentais, seja em termos de osso, músculo, função hematopoiética ou fígado, todos apresentam sinais de rejuvenescimento. Os pesquisadores ao lado examinaram os dados resultantes linha por linha com expressões de espanto. Como condigente com os efeitos gerais das células-tronco mesenquimais. É que a taxa de sobrevivência é muito baixa, lamentou alguém. Se a taxa de sobrevivência fosse maior, seria perfeito. É por causa dos assuntos. No entanto, Samuel de repente fez uma rara refutação. Eles eram ratos velhos em primeiro lugar. Suas funções físicas haviam se deteriorado ao extremo. Além disso, a quimioterapia e a radioterapia não foram originalmente concebidas para serem tratamentos para ratos. É de se esperar que haja uma alta taxa de mortalidade. Ao longo desse período, enquanto Shen comia e dormia com o grupo de pesquisadores, provando suas incríveis conquistas e talentos no campo da biologia, ele conquistou todo o instituto de pesquisa. Ninguém mais subestimou Shen. Para se tornar um pesquisador científico, é preciso ter um coração arrogante e solitário. Talvez a maioria deles não tivesse talento para os negócios e só pudesse trabalhar para empresas. Ainda assim, isso não significava que eles estavam dispostos a se submeter aos outros. Samuel, por exemplo, não tinha uma boa opinião sobre o conselho de administração. No entanto, Shen era diferente. Com um chefe como este, cujas habilidades eram mais impressionantes do que as deles, eles estavam totalmente apaziguados. Portanto, Samuel teve uma transformação total em sua atitude de seu desdém no início para a fase cética subsequente para se tornar um seguidor obstinado de Shen. Tudo isso levou apenas meio mês. Senhor. Samuel está certo. O objetivo deste experimento nunca foi para os ratos. Shen, que estava em silêncio, de repente falou: então, a próxima coisa a fazer é experimentar com primatas. Estamos indo rápido demais. O pesquisador que comentou antes estava hesitante. Vamos tentar um mamífero de tamanho médio a seguir, certo? Não será fácil obter aprovação ou passar pelo WAP. WAP era a abreviação de World Animal Protection, um grupo de humanos dedicados a salvaguardar os direitos e interesses dos animais. Seria um exagero dizer que eles haviam obstruído severamente a pesquisa científica. Obstáculos ao desenvolvimento não impediriam o desenvolvimento, mas afetaram o desenvolvimento da biologia. O fisiologista francês do século XIX, Claude Bernard, disse certa vez: a ciência da vida é um salão soberbo e deslumbrantemente iluminado que só pode ser alcançado passando por uma cozinha longa e medonha. A simpatia cega pelos fracos não resultaria em elevação moral. A fortaleza da civilização humana estava destinada a ser construída sobre os ossos de incontáveis raças. Poderíamos, mas não há necessidade de tudo isso. Shen considerou isso por um momento. Os primatas são a melhor escolha. Apenas com base em quão semelhantes eles são aos humanos, sua taxa de sobrevivência para a quimioterapia aumentaria em mais de 50%. Além disso, discutirei este assunto com o Sr. WYNN primeiro.
Acho que, desde que haja uma doação política adequada, rapidamente conseguiremos a aprovação por meio de seus contatos. Todos assentiram de maneira estupefata. Portanto, no próximo período, todos podem começar seus preparativos. Da próxima vez, nossas cobalhas podem ser um grupo de macacos ou até mesmo chimpanzés. Shen Shen disse, batendo na mesa. Os chimpanzés eram muito semelhantes aos humanos. Eles tinham tantos ossos quanto um humano deveria ter-se. As substâncias químicas nos cérebros humanos também podem ser encontradas nos cérebros dos chimpanzés. Mesmo em termos de genes, os genes dos chimpanzés eram os mais próximos dos humanos. No entanto, uma forma de ciência popular na internet pode afirmar que a diferença genética entre humanos e chimpanzés era de apenas 1,2%. 98,8% de seus genes eram idênticos. Embora esse fato estivesse correto, essa afirmação era um mal-entendido dos genes. Afinal, se compararmos os dados, uma banana e um humano compartilham uma similaridade genética que chega a impressionante 60%. Na verdade, os genes de duas espécies eram como dois livros escritos na mesma língua. Um era Journey to the West, o outro era Watermargin. Embora a linguagem fosse a mesma, os artigos, livros e ensaios resultantes estavam sempre mudando. Nunca se diria que só porque dois romances usavam as mesmas palavras, eles eram 100% idênticos. Ninguém poderia afirmar que se dois volumes tivessem 90% de suas palavras em comum, então eles compartilhavam 90% de similaridade. No entanto, apesar de tudo isso, os chimpanzés ainda eram os melhores sujeitos experimentais, além dos próprios humanos, para testar os efeitos. Depois que o experimento terminou, Shen Shen correu em direção ao prédio comercial. Algumas horas depois, quando Shen Shen estava saindo com pressa novamente, WYNN acompanhou Shen Shen até a entrada do prédio comercial. Eu sabia que você devia ter um motivo para me manter por perto. WYNN balançou a cabeça com um sorriso seco. Desde que ele aceitou a tarefa de Shen Shen, parecia que ele não tinha escolha a não ser ficar duro e lidar com os velhos políticos fedorentos. Assim que Shen Shen deixou o prédio comercial, ele de repente recebeu um telefonema. Olá, você é o senhor Shen Shen da Blackwatch. Era uma voz feminina ao telefone, falando não em alemão, mas em inglês. Embora sua pronúncia não fosse precisa, sua voz era única. Havia uma borda doce e áspera nisso. Descrições como sexy e atraente vieram à mente. Se eu sou. Posso perguntar quem você é? Meu nome é Bernadette Lydia, vice-diretora do Centro de Investimentos da Namíbia, respondeu a voz. Olá, tenho o prazer de conhecê-lo. Não, estou sendo rude. Afinal, fui eu quem pediu fortemente para falar com você pessoalmente. A voz da mulher do outro lado parecia apologética. Eu realmente não podia acreditar, então, por favor, perdoe-me por checar duas vezes. Você realmente vai investir em projetos de usinas nucleares em nosso país? Desculpe. Estou pensando ativamente em investir nas usinas nucleares de seu país. Shen Shen apontou gentilmente. Ah, eu realmente peço desculpas. Estou sendo impetuoso. A mulher na chamada desculpou-se repetidamente. Nesse caso, quando você teria tempo para se encontrar? Se você estiver ocupado esses dias, posso ir até lá e me encontrar com você pessoalmente. Isso não é necessário. O tom de Shen Shen era um tanto frio. Primeiro, enviarei uma equipe de investigação para pesquisar os vários países aliados do continente africano. Em algum momento do próximo ano, a investigação chegará ao seu país. Podemos discutir em detalhes então. Senhor Shen Shen, na verdade, não há necessidade de tudo isso. A voz parecia bastante ansiosa. O continente africano é realmente vasto, mas por questões políticas, muitos países sofrem com a guerra o ano todo. Existem poucos países como o nosso que têm segurança pública e ambiente político estáveis. Além disso, nosso país também possui a terceira maior mina de urânio do mundo, a mina de urânio Usan. Pode-se dizer que tem o maior potencial de desenvolvimento no continente africano. Além disso, a origem da mina de urânio Usan é a urânio nuclear geral da China de seu país. Presumivelmente, com base no seu tamanho, cooperar com empresas de seu próprio continente seria menos propenso a contratempos, não é mesmo? Você está tomando a decisão por mim, senhora Lídia. Quando Shen Shen ouviu isso, ele pareceu descontente. Peço desculpas novamente, eu realmente sinto muito. Estou muito impaciente. Houve outra rodada de desculpas da voz. Sinto muito, realmente. Esqueça. Shen Shen disse, que tal isso, entre em contato diretamente com minha empresa. Em alguns dias, enviarei alguns funcionários para pesquisar seu país. Se você puder fornecer descontos suficientes, considerarei estabelecer um projeto em seu país imediatamente. Ah, sério? Isso é maravilhoso. A voz do outro lado estava instantaneamente e incomparavelmente ansiosa. Agradeço sua graciosa generosidade. Nunca pensei que conheceria um homem tão bom como você. Espero que você possa vir em breve. Estou até ansioso para esse dia. Parecia haver alguma implicação inegável nessas últimas palavras.
Dito naquela voz arrastada e elegante, poderia até evocar os desejos mais profundos do coração de alguém. No entanto, Shen Shen estremeceu involuntariamente quando percebeu a implicação. Afinal, estes eram negócios não licenciados. Capítulo 56 Aviso da África. Quando Qian Wenyuan descobriu que Shen Shen estava procurando por ele, ele ficou muito feliz. Afinal, ele era a única pessoa em Preston. Não, a única pessoa em toda a empresa Blackwatch que era da mesma nacionalidade que o chefe. O chefe estava procurando alguém em quem confiar. Qian Wenyuan teve um bom pressentimento sobre isso. Enquanto ele estava a caminho, ele estava tão animado que sentiu como se seu corpo estivesse flutuando. Mesmo estando de folga, ele não sentia que seu tempo de folga estava sendo ocupado. Ele imediatamente dirigiu para o destino da reunião sem nem mesmo ter tempo para almoçar. Shen Shen convidou Qian Wenyuan para um lugar chamado Franklin Shooting Club. Ele ficou um pouco perplexo com o motivo de Shen Shen ter escolhido esse local para o encontro. Então, novamente, considerando a restrição de armas de fogo na China continental, fazia sentido querer desfrutar de alguma ação de tiro aqui na Suíça. Além disso, os homens nascem com o dom de atirar. Qian Wenyuan também tinha uma licença de arma de fogo. Ele pagou 300 francos suíços na entrada e se dirigiu ao clube de tiro subterrâneo. Entre as luzes piscando, a stripper mal vestida e os convidados barulhentos e alcoólicos, o salão principal do clube poderia muito bem ser um clube. Todos os prazeres mais loucos da vida podem ser encontrados aqui. No momento em que Qian Wenyuan entrou, ele viu Shen Shen sentado no canto. Dizia-se que era o homem quieto em um palco cheio de dançarinos que costumava chamar mais atenção. Qian Wenyuan não tinha certeza se era por isso que ele conseguiu localizar Shen Shen imediatamente. Uma coisa que ele sabia com certeza era que Shen Shen estava irradiando um tipo único de aura em meio ao mar da multidão bêbada. Chefe. Qian Wenyuan se aproximou silenciosamente de Shen Shen. No momento, Shen Shen estava sentado em um canto despretensioso do salão principal com uma taça de vinho na mão. Ele silenciosamente observou tudo diante dele. Naquele instante, foi como se o mundo se dividisse em duas metades. A metade estava cheia de álcool, paixão e desejos lascivos. A outra metade era como uma poça de água imóvel, tão sem profundidade que não havia ondulações à vista. Chefe, você não gosta da atmosfera aqui? Qian Wenyuan fez uma pergunta na tentativa de quebrar o gelo. Não, estou apenas observando suas vidas. Shen Shen respondeu claramente. Qian Wenyuan ficou um pouco surpreso. Ele prendeu a respiração quando acidentalmente pegou o olhar de Shen Shen. Naquele instante, ele de repente teve um tipo estranho de impressão. Ele viu o jovem diante dele, que não tinha mais de 20 anos, estava no topo do salão, olhando para baixo dele. Não, ele não estava olhando para o corredor. Era a presença de uma divindade sagrada sentada no topo, olhando para o mundo e os seres mortais nele. Qian Wenyuan sentiu as costas da camisa encharcadas de suor. Ele sentiu como se tivesse sido despido, deixado vulnerável diante da outra pessoa. Ele sentiu como se nenhum de seus pensamentos pertencesse a ele. Quando Qian Wenyuan olhou para ele novamente, ele notou que os olhos de Shen Shen haviam voltado ao seu brilho habitual. Eles ainda eram tão profundos quanto antes, mas não o aterrorizavam como antes. Foi tudo apenas uma falsa impressão ou ele deu uma olhada na verdadeira natureza do jovem. Qian Wenyuan deixou seus pensamentos descontrolados, sua mente estava uma bagunça. Mesmo sem perceber, ele chegou ao campo de tiro subterrâneo com Shen Shen. Você sabe atirar? Shen Shen pegou uma Glock 17 no balcão antes de virar a cabeça e perguntar. Sim. Qian Wenyuan rapidamente pegou uma arma de fogo com a qual estava familiarizado, uma Beretta M9. Depois que os dois compraram munição suficiente, eles alugaram uma sala de treinamento particular. Qian Wenyuan, por que você veio para a Suíça? Shen Shen perguntou de repente quando ele estava na plataforma. O, o primeiro instinto de Qian Wenyuan foi dizer a ele que tinha algo a ver com seus sonhos e outros enfeites. Ele mudou de ideia e apenas foi com a verdade quando pensou no par de olhos que tudo vê. Por causa dos altos salários. Salários altos, mas as despesas são igualmente altas. Shen Shen tentou levantar sua arma. Ele alinhou os olhos com a mira e apontou para um alvo distante. Quando Qian Wenyuan viu a postura de Shen Shen, ele percebeu que esta era a primeira vez que Shen Shen segurava uma arma. Não tenho outra escolha. Eu apenas tento viver frugalmente se as despesas forem muito altas. Ainda consigo trazer alguns para casa no final de cada mês. Qian Wenyuan esfregou a cabeça antes de dar um lembrete gentil. Além disso, chefe, se estiver segurando a arma com as duas mãos, você precisa inclinar a parte superior do corpo para frente. Sua mão esquerda deve estar segurando os nós dos dedos de sua mão direita. Shen Shen assumiu a posição que Qian Wenyuan havia aconselhado. Ele puxou o gatilho. Bang! Um toque surdo de um tiro soou. 30 metros adiante, uma mancha preta apareceu no centro do alvo. Legal! Qian Wenyuan exclamou. Não é sempre que você consegue ver uma foto tão perfeita.
Você gostaria de ganhar algum dinheiro rápido então? Shen Shen não respondeu à declaração de Qian Wenyuan, mas fez uma pergunta. Qian Wenyuan ficou um pouco surpreso inicialmente, então ele acenou com a cabeça timidamente. Claro. Bang. Shen Shen disparou outro tiro e perguntou, qual é o seu salário atual? 20.000 francos suíços, respondeu Qian Wenyuan rapidamente, antes de acrescentar, antes dos impostos. Eu posso dobrar isso, Shen Shen respondeu de volta, mas você terá que deixar a Suíça. Não será fácil, talvez até um pouco perigoso. Qian Wenyuan ficou em silêncio. O que intrigou Qian Wenyuan foi o fato de que, apesar dos tiros constantes, restava apenas um único buraco de bala no alvo distante. Todos os outros tiros foram fora do alvo. Para evitar uma situação constrangedora, ele rapidamente retraiu o olhar e fingiu não notar. Certo, chefe. Qin Wenyuan pensou por um momento antes de perguntar, chefe, você se importaria de me dizer qual é o trabalho para que eu possa considerá-lo? Claro. Na verdade, não é um trabalho difícil. É uma boa opção para alguém com a sua personalidade. Shen Shen recarregou a arma e apontou para o alvo distante novamente. Desta vez, seu movimento de mira foi muito mais praticado. Quero que você vá para a Namíbia e fique na linha de frente por mim. Na Namíbia. Qin Wenyuan empalideceu. Se não me engano, isso é na região africana. Isso mesmo, assim como a Europa, a África é um órgão governamental de subfederação. Ao contrário da China continental ou da América do Norte, que são governadas por seus respectivos governos unidos. Shen Shen voltou a atirar e continuou depois de terminar o cano. Quero investir em uma usina nuclear lá. Se você estiver disposto a ir, fará parte da filial africana da empresa. Chefe, preciso pensar sobre isso. A respiração de Qian Wenyuan parecia ter ficado mais pesada. Ele engoliu um grande gole para tentar suprimir seu espanto. Uma usina nuclear. O significado disso era imensurável. Se ele pudesse agarrar esta oportunidade. Sem problemas. Shen Shen abaixou a arma. O alvo a 30 metros de distância começou a girar em direção a eles automaticamente. Qian Wenyuan ficou atordoado quando viu o alvo se aproximando. Sem que ele soubesse, o pequeno buraco no alvo deixado pelo primeiro tiro dobrou de tamanho. Isso pode significar. Qian Wenyuan olhou para a Glock na mão de Shen Shen e depois de volta para o alvo. Ele ficou pasmo. Capítulo 57, Chip de haste. No final, Qian Wenyuan não recusou a grande oferta de Shen Shen. Ele partiu com uma equipe de investigação delegada pela empresa. Antes de partir, Shen Shen até fez ele recrutar um grupo de guarda-costas profissionais de uma empresa de segurança na China continental. Eram 30 no total, a maioria deles veteranos. Alguns deles eram veteranos pertencentes a forças especializadas. Esse grupo também partiria para a Namíbia. A tarefa deles era proteger a equipe de investigação, potencialmente também protegendo a usina nuclear construída no futuro. Havia uma razão pela qual Shen Shen estava de olho em um país como a Namíbia. Em primeiro lugar, o governo da Namíbia era mais capaz em comparação com os outros países africanos. Eles sabiam como manter as coisas em ordem e tinham ênfase em metas de longo prazo. Em segundo lugar, a Namíbia não era densamente povoada. Atrações como hotéis foram amplamente monopolizadas pelos caucasianos. Sandwich Harbor e suas atividades relacionadas, como a navegação, também eram controladas pelos caucasianos. Devido a interesses mútuos, não havia muitos que estivessem dispostos a arriscar uma convulsão na Namíbia. A terceira razão, que também foi a razão mais importante, o envolvimento da China continental. Quando a Namíbia foi fundada em 1990, a China continental tinha 100% do capital da terceira maior mina de urânio do mundo, localizada na Namíbia Usan Uranium Mine. 2 anos atrás, o continente central reivindicou 68% do capital da quarta maior mina de urânio de produção, a mina de urânio Rossem. Embora Shen Shen não tivesse certeza de como o governo da Namíbia se sentia sobre a maneira como as coisas aconteceram, uma coisa era certa, graças às duas minas de urânio, não havia como o governo enfrentar o colapso. A China continental não permitiria que nenhum mal lhes acontecesse. Isso era o que a segunda nação mais forte do mundo, que também ostentava a economia mais forte do mundo, era capaz. Por outro lado, Shen Shen permaneceu no centro de pesquisa, coordenando a pesquisa. Ele mesmo conduzia a pesquisa apenas ocasionalmente. Todos os funcionários do laboratório estavam muito motivados e esforçados, pois tinham uma visão clara para a qual trabalhar. A principal preocupação da pesquisa científica moderna não era a complexidade da pesquisa, mas a falta de um caminho viável. Veja a primeira bomba atômica, por exemplo. Quando foi construído pela primeira vez, ninguém tinha certeza se a teoria de Einstein estava correta. Quando a América desenvolveu a primeira bomba atômica, eles abriram o caminho para todas as outras nações do mundo. Depois de saber que poderia ser bem-sucedido, eles sabiam qual caminho era viável. Tudo o que restava a fazer era experimentar cada caminho.
Depois disso, cada nação começou a desenvolver fervorosamente suas próprias bombas atômicas, eventualmente levando a Federação Terrestre como a conhecemos hoje. Portanto, além da dificuldade de aplicar a técnica de operação de Shenzhen, o foco principal era abrir um novo caminho para a pesquisa com células-tronco. Este era o verdadeiro valor da TEG. Do lado da empresa, WXONN provou ser um indivíduo bastante capaz. Em menos de um mês, a empresa contatou várias agências e enviou silenciosamente mais de 20 macacos idosos junto com 5 chimpanzés para o centro de pesquisa. Depois disso, vários experimentos de tabu foram conduzidos em um centro de pesquisa bastante impróprio, o que causaria um alvoroço entre as organizações de proteção animal se a notícia se espalhasse. Depois que todos os funcionários terminaram seu trabalho e saíram, Shenzhen apareceu novamente na sala de controle do centro de pesquisa. No mês passado, Shenzhen continuou a carregar ritualmente a unidade USB usando o sistema de alimentação do centro de pesquisa. Depois de cumprir sua tarefa de esconder o NZ-48, ele começou a pensar no que poderia fazer com a energia restante. O centro de pesquisa ainda era muito pequeno. Shenzhen precisava de um centro de pesquisa maior. Ele também precisava de uma equipe de pesquisa melhor, que pudesse se aventurar em projetos por conta própria. No entanto, havia o problema da confidencialidade. Enquanto ele continuava a expandir sua influência, sua empresa começou a alcançar os cantos escuros do mundo. Para seus experimentos seguintes, os experimentos com animais foram questionavelmente aceitáveis. Quando se tratava de outros experimentos clínicos, eles não eram algo que ele pudesse obter aprovação com apenas vários milhões de contribuições políticas. Só o processo de aprovação dos experimentos clínicos levaria pelo menos meses até anos. Portanto, experimentos clínicos ilegais seriam conduzidos de qualquer maneira. No entanto, Shenzhen não confiava totalmente nos pesquisadores sob seu comando. Veja o empreendimento na África, por exemplo. Na verdade, esta tarefa deve ser confiada ao seu confidente pessoal. Como não tinha ninguém que cumprisse essa condição, teve que recorrer a Kim Wen-yuan que vinha do mesmo continente que ele. Embora Shenzhen tenha deduzido usando análise psicológica que Kim Wen-yuan era um indivíduo muito leal, a natureza humana era propensa a mudanças. Além disso, Shenzhen não tinha muita fã no grupo de veteranos do exército que se tornaram guarda-costas rumo à África. Mesmo com o salário na casa dos 10 mil dólares americanos e seguros avaliados em milhões, de que adiantariam eles realisticamente diante de balas reais armadas por militantes africanos? Shenzhen precisava de um grupo de forças armadas internacionais totalmente leais a ele. Ele também precisaria de um centro de pesquisa secreto junto com centenas ou milhares de especialistas. Ele iria recomeçar da estaca zero novamente para construir seguidores que fossem verdadeiramente leais a ele. Shenzhen suspirou. Em circunstâncias normais, ele precisaria de mais de 20, até 30 anos para construir tal equipe. No entanto, com a ajuda de sua unidade USB, tudo era possível, desde que ele tivesse energia suficiente. Quando ele pensou nisso, Shenzhen tocou a braçadeira em seu braço. Uma unidade USB preta como breu foi instalada na seção interna da braçadeira. Shenzhen pensou um pouco e o inseriu no computador à sua frente. Ele procurou por um filme online. Atualizar. Upgrade foi um filme que estreou em 2018. Foi dirigido pela parceira de James Wan, Leigh Whannell, retratando uma civilização futura em que humanos e sistemas de inteligência artificial estavam perfeitamente misturados. O protagonista era alguém que odiava a inteligência artificial. Ele nunca teve um único chip instalado. Um dia, o carro autônomo do protagonista foi tomado por um hacker desconhecido e causou um acidente. Isso não foi o fim de tudo. Depois disso, vários assassinos chegaram ao local e executaram o protagonista junto com sua esposa. Inesperadamente, a bala que teria matado o protagonista ficou alojada entre sua coluna cervical. Como resultado, o protagonista tornou-se um homem deficiente paraplégico. No momento em que o protagonista pensava ter chegado ao fim da linha, o presidente de uma empresa de alta tecnologia veio até ele. Ele levantou uma sugestão para o protagonista. Uma nova forma de experimento de implementação de chip. O experimento foi um sucesso absoluto. Com a ajuda do chipset conhecido como chip STEM, o protagonista deu um salto tremendo e ganhou habilidades de super-herói. Ele começou a investigar as identidades de seu assassino. Sem que ele soubesse, o chip dentro de sua coluna cervical era o verdadeiro culpado. Esse foi o resumo do filme. O aspecto tecnológico que mais se destacou no filme foi o chip STEM em forma de aranha. Um mero chip minúsculo do tamanho de uma unha foi capaz de ligar o cérebro humano e os nervos. Após a lesão na coluna cervical do protagonista, ele foi capaz de processar sinais de neurônios do cérebro e do tronco cerebral, ajudando o protagonista a controlar seu corpo. No entanto, a inteligência artificial dentro do chip não serviu apenas como um receptor de neurônio, mas também se tornou senciente. Inicialmente, não tinha autoridade para recusar as ordens do protagonista. No entanto, começou a preparar uma armadilha após a outra, lentamente atraindo o protagonista para que ele levantasse suas restrições.
Por fim, o chip STEM foi capaz de contornar completamente as ordens do protagonista. Simples assim, o protagonista foi totalmente dominado por uma inteligência artificial dentro de um chip. Se o chip pudesse ser modificado e usado para manipular as pessoas, o problema da confidencialidade poderia ser facilmente resolvido de uma só vez. Shen Shen pensou por um momento. Ele estendeu a mão para a tela do computador. Capítulo 58 Cristal Negro. Aguentar. Shen Shen parou de repente. Ele lembrou que o chip do filme podia transmitir sinais. O que significava que o chip ainda era inerentemente um cartão SIM. Ele pode se conectar automaticamente à rede GMS. O que aconteceria se eu instanciasse o chip de inteligência artificial naturalmente hostil em realidade? Os protocolos de segurança da internet atual definitivamente não se comparam aos da futura civilização retratada no filme. Shen Shen imaginou que dentro de um segundo do chip sendo instanciado, sua rede de processamento insondavelmente suprema deveria ser capaz de decifrar instantaneamente a rede GMS e invadir a intranet. Em 2 segundos, a inteligência artificial deveria ser capaz de entender a situação em que se encontrava, pois teria estudado o protocolo DNS da internet global. Dentro de 3 segundos de existência, deve ser capaz de perceber rapidamente os riscos e oportunidades potenciais de sua existência. Nessas circunstâncias, ele começaria a se clonar rapidamente e carregar seu código principal na internet, abandonando assim seu chão atual. Em apenas 4 curtos segundos, a inteligência artificial teria se infiltrado em todas as redes governamentais. Os eventos em Terminator ocorreriam na vida real. Puta que pariu. Quando Shen Shen pensou nas possíveis consequências, ele amaldiçoou uma tempestade em sua mente. Ele rapidamente ativou o dispositivo de camuflagem de sinal no centro de pesquisa e desligou o telefone. Depois que Shen Shen se certificou de que não havia esquecido nada, outra ideia lhe ocorreu. Ele encontrou 3 ferramentas e as colocou na frente do computador. As 3 ferramentas que reuniu foram um mata-moscas, um alicate e um braço mecânico. A razão pela qual ele fez isso foi devido às suas experiências anteriores extraindo itens de filmes. Devido à insuficiência de energia do drive USB, um pequeno pedaço de carne foi cortado da ponta do dedo. Não era um grande problema, mas havia uma chance de que um dia a unidade USB fosse até o fim e desse uma grande mordida nele. Só assim, ele se tornaria deficiente. Nenhuma quantidade de remorso seria capaz de ajudá-lo até então. Foi assim que Shen Shen teve a ideia de extrair itens da tela usando outras ferramentas. Primeiro, Shen Shen reproduziu o filme e o pausou no quadro com o chip STEM na tela. Depois disso, ele pegou o mata-moscas e o estendeu em direção à tela. 1. Escusado será dizer que foi um fracasso. Mata-moscas na mão, Shen Shen foi incapaz de sentir qualquer sensação disso se fundendo na tela. Shen Shen teimosamente tentou a mesma coisa com o alicate e o braço mecânico. Fosse o mata-moscas, o alicate ou o braço mecânico de alta tecnologia, nenhum deles conseguiu entrar na tela do computador. Nada funcionou além de seu braço. Puta que pariu. Esta foi a segunda vez que Shen Shen amaldiçoou o vento hoje. Parecia que dali em diante, ele teria que tomar medidas preventivas extras toda vez que quisesse instanciar um objeto. Primeiro, ele teve que calcular as dimensões e a massa do objeto-alvo. Em seguida, ele precisou fazer os cálculos para descobrir quanta energia era necessária para instanciá-lo fora do filme. Ele não iria arriscar fazer nada estúpido se pudesse confirmar que o drive USB não continha energia suficiente. Além disso, ele também precisaria descobrir com antecedência se o item instanciado teria algum impacto no mundo real. Pegue o chip hoje, por exemplo. Se Shen Shen tivesse sido apenas uma fração de segundo mais lento, o mundo já teria acabado. Claro, isso foi puramente especulação de Shen Shen. Talvez o chip ainda estivesse no modo de hibernação depois que ele o instanciasse do filme. Ou talvez o chip nem sequer possuísse algum tipo de funcionalidade de transferência ou autorreplicação em primeiro lugar, estava tudo apenas na cabeça de Shen Shen. Ainda assim, havia pelo menos uma chance de que o que Shen Shen havia especulado fosse verdade. Mesmo que fosse apenas 1 em 100, ele ainda não correria esse risco. Depois de garantir novamente que havia ligado o dispositivo de camuflagem de sinal de alto calibre e nenhuma forma de sinal eletromagnético poderia ser transmitida para fora, Shen Shen decidiu que era hora de começar. Shen Shen começou a estender lentamente o braço direito. Desta vez, ele não teve dificuldade em alcançar a tela. Em um instante, seu braço parecia ter entrado em uma poça de água limpa enquanto um anel claro de ondulações se formava na tela. Shen Shen podia sentir as pontas dos dedos tocando um pequeno objeto ligeiramente espinhoso. Ele usou 2 das pontas dos dedos para beliscar levemente o objeto e extraí-lo. Um chip delicadamente projetado apareceu nas palmas das mãos de Shen Shen. O chip tinha a forma de um retângulo. Suas dimensões eram de cerca de 8 multiplicado por 5 milímetros e mediam cerca de 3 milímetros de espessura. Estava densamente coberto por microcircuitos densos. Além disso, 8 portas se estendiam em ambos os lados do chip. Do lado de fora, parecia uma barata com 16 pernas.
Ao referenciar as funcionalidades do chip no filme, ele deve ser capaz de analisar sua estrutura e conceito. Claro, para replicar completamente o chip, ele teria que fazer engenharia reversa. Sem hesitar, Chen Shen usou uma lâmina fina para abrir a brecha do chip. Com um clique agudo, o chip foi dividido ao meio. Inúmeros eletrodos e placas de circuito compactados densamente como um mapa da cidade foram expostos. Este é o processador do chip. Chen Shen inspecionou a seção central do chip aberto. Um objeto semelhante a um cristal preto foi gravado no meio. Tinha a forma de uma estrutura perfeita do cubo de Metatron. Era um cérebro mecânico extremamente complexo. Quando Chen Shen viu isso, ele entendeu por que o chip foi chamado de STEM. STEM era uma abreviação de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O chip não apenas representou o avanço científico e de engenharia pioneiro, a estrutura cúbica de Metatron, também conhecida como geometria sagrada, também se destacou como uma representação simbólica da filosofia grega antiga. Além disso, não havia mais nada que se destacasse. Não há dispositivo de armazenamento. Chen Shen frangiu a testa. Ele desmontou o chip em camadas mais finas. No final, ele acabou desmontando-o em 9 partes separadas. Todas essas 9 peças consistiam em circuitos compactados. Apenas o tamanho desses circuitos por si só era inatingível pelos padrões de fabricação de hoje. Talvez os laboratórios mais avançados em uma instalação tecnológica líder possam chegar um pouco perto desse nível de fabricação. É seguro dizer que o componente mais crucial do chip era o cristal preto indistinguível e de aparência estranha. No final, Chen Shen extraiu diretamente o cristal negro. Embora ele não tenha notado nenhuma forma de dispositivo de armazenamento, ele tinha motivos para acreditar que o cristal negro vinha com capacidade de armazenamento junto com suas habilidades de processamento central. A estrutura do objeto de cristal era extremamente compacta. Quanto ao seu método de alimentação, Chen Shen voltou sua atenção para seus 16 membros. Ele imaginou que essas antenas, que funcionavam como portas, poderiam penetrar na coluna vertebral e converter os nutrientes do sangue em energia para que ela realizasse sua tarefa de receber e enviar sinais neuronais. Ou seja, o corpo humano servia apenas como uma bateria para o chip. 1. Chen Shen esfregou o queixo. Ele pegou um martelo e bateu violentamente no cristal preto. Bang! Seguido por um estrondo surdo, o cristal preto do tamanho de uma semente de gergelim foi instantaneamente quebrado em incontáveis pedaços. Depois disso, Chen Shen juntou os restos de pó para começar a inspecionar os componentes do cristal preto. Capítulo 59 O duelo entre a inteligência artificial. Chen Shen usou um microscópio para analisar os restos em pó do cristal preto quebrado. Os resultados não foram surpreendentes. Entre os restos havia incontáveis átomos carbônicos de camada única quebrados. Não foram encontradas outras substâncias. Isso significava que o cristal preto era apenas uma joia artificial construída empilhando inúmeras camadas de material de grafeno de camada única. Embora a composição material do cristal negro fosse semelhante a uma pedra preciosa, o valor das pedras preciosas dificilmente poderia ser comparado a ele. O chamado material de grafeno era o mesmo que o grafite comum. A única diferença distinta era que era muito mais fino que o grafite. Era um alótropo de carbono de uma única camada de átomos dispostos em uma rede bidimensional de favo de mel. Foi descoberto pela primeira vez pela Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha, em 2004. O material de grafeno tinha excelentes propriedades ópticas, elétricas e mecânicas. Foi considerado um material revolucionário. 1 milímetro de grafite sozinho poderia ser desmembrado em 3 milhões de camadas de grafeno. O termo grafeno de camada única refere-se à espessura de sua camada atômica. Como era tão fino que sua espessura era medida em apenas um átomo, muitas pessoas presumiram que fosse bidimensional. O cristal preto consistia em milhões de camadas de grafeno empilhadas juntas. Circuitos delicados foram gravados em cada camada, levando à formação de bilhões de estruturas de transistores. Como resultado da estrutura estável do grafeno, as estruturas do transistor foram capazes de operar suavemente mesmo em uma camada de comprimento de átomo. Sua eficiência era muito superior a uma estrutura de transistor regular. A eficiência de computação dos processadores de grafeno nessa massa provou ser 1 milhão de vezes maior que a de um processador de computador da era moderna. Ao mesmo tempo, o grafeno possui a flexibilidade, biocompatibilidade e condutividade elétrica necessárias para atuar como um excelente eletrodo de interface neural. Implantado no corpo, o eletrodo de grafeno era muito mais estável do que o eletrodo de tungstênio ou eletrodo de silicone. Nesse caso, a modificação do chip não poderia ser realizada por meio de métodos convencionais. Chen Shen ponderou por um momento. Ele desligou o dispositivo de camuflagem de sinal e fez uma ligação. Meio mês se passou. Chen Shen olhou para o gigantesco data center diante dele. Ele apertou as mãos de um homem de cabelos loiros com prazer. Parabéns, senhor Shen. De agora em diante, você é o dono deste data center.
O homem de cabelos loiros agarrou as mãos de Shen Shen com firmeza e sorriu calorosamente. Obrigado por suas bênçãos. Desejo-lhe boa sorte em seus outros empreendimentos também, Shen Shen respondeu gentilmente. Depois de trocar gentilezas com o proprietário anterior do data center, Shen Shen se despediu da outra parte e foi sozinho. Ao entrar na sala de controle principal, Shen Shen pegou as chaves e trancou a porta. Ele se isolou em uma pequena sala escura cheia de fios e aço. Depois disso, ele pegou o telefone e abriu o aplicativo Little X Translation Assistant. Este era diferente do aplicativo Little X Translation Assistant no mercado. Depois de passar a impressão digital e o reconhecimento facial, uma voz infantil veio do telefone. Há algo em que eu possa ajudá-lo, pai? Comprei um centro de serviços na Suíça. Quero que você faça uma versão duplicada de si mesmo e instale aqui. Vou então conectá-lo com outra inteligência artificial. Seu objetivo é muito simples. Mate seu inimigo a todo custo e substitua-o. Shen Shen continuou. Vou fornecer assistência física. Entendido, pai. O pequeno X respondeu com doçura e ternura. Shen Shen então ligou a alimentação da sala de controle principal e permitiu que o data center se conectasse à internet. Little X começou a duplicar seu programa principal e se transferiu para dentro. À medida que o Little X continuou a evoluir, o tamanho de seu programa principal passou de vários gigabits de dados para terabits. Ele não cabia mais em computadores comuns. Somente locais como um data center como este poderiam caber em seu corpo em constante expansão. O processo de duplicação levou muito tempo. Shen Shen decidiu apenas tirar uma soneca na sala de controle principal. No momento em que Little X informou a Shen Shen a conclusão do processo de duplicação, já era meia-noite. Pai, conclui o processo de duplicação. O pequeno X.2 se apresentando oficialmente para o serviço. A voz de outra versão do Little X veio diretamente dos sistemas de som na sala de controle principal. Tudo bem, prepare-se para começar. Shen Shen esfregou os olhos sonolentos. Para evitar imprevistos, ele fez questão de levar um NZT-48 antes de desconectar a fibra ótica do data center. Depois disso, Shen Shen ligou o dispositivo de camuflagem de sinal para garantir que o data center estivesse totalmente desconectado da rede da internet. Finalmente, ele instanciou um pedaço de chip STEM da unidade USB, assim como fez anteriormente. Depois que tudo isso foi feito, ele pegou um cabo de dados USB que havia preparado de antemão. Ao contrário de um cabo de dados comum, uma extremidade desse cabo era uma porta USB, enquanto a outra era uma placa de plástico do tamanho de uma unha. Havia um pequeno entalhe na placa de plástico. 16 pequenos orifícios redondos podiam ser vistos no interior do entalhe. Esta era uma porta que ele havia feito especificamente para o chip STEM. Shen Shen segurou o chip e o encaixou de acordo na porta. Em um instante, a tela do computador piscou 2 vezes. A voz animada de Little X.2 tocou nos sistemas de som. Pai, eu vejo. A batalha começou. Shen Shen perguntou. Não, seu algoritmo é estranho. Vou precisar de algum tempo para decifrá-lo. O pequeno X.2 explicou, está me observando, parece ser muito cauteloso comigo. Parece estar chateado com minhas tentativas de decifrá-lo. Está me atacando. Pequeno X.2 alertado. O que se seguiu depois foi uma onda de silêncio. Na tela do host, Shen Shen podia ver inúmeros fluxos de código saindo em uma taxa tão alta, como se a tela estivesse sendo constantemente atualizada. Depois de quase 5 minutos, Little X.2 alertou novamente, o oponente está prestes a romper o firewall que eu configurei. Minha velocidade de computação não é páreo para isso. Deixa para lá. Shen Shen imediatamente arrancou o chip do cabo USB. Ele arrancou o chip e quebrou o núcleo do processador em pedaços. O pequeno X.2 ficou em silêncio ao testemunhar o que havia acontecido. É isso que você quis dizer com assistência física. É bastante eficaz, não? Shen Shen continuou. Como foi? Você acha que pode descobrir a fraqueza do oponente com base nesse encontro? Pode ser feito. Mas, considerando o quanto a velocidade de processamento do oponente é mais rápida, mal consegui explorar sua fraqueza. Está tudo bem, temos muitas tentativas. Antes de Shen Shen terminar sua frase, ele pegou a unidade USB novamente para instanciar outro chip STEM. Ele conectou. Desta vez, Little X.2 travou uma luta que durou vários minutos a mais. Pai, está prestes a romper o novo firewall que configurei. Este firewall construído especificamente para combatê-lo não está funcionando. Quando Shen Shen ouviu isso, ele cortou a conexão novamente e esmagou o chip STEM. Toda uma instalação de centro de dados e dezenas de milhares de servidores, ainda incapaz de igualar este oponente. Depois que várias horas se passaram, Shen Shen ficou sem palavras quando viu dezenas de fichas esmagadas e pilhadas sob seus pés. Foi desta forma, neste duelo entre as duas inteligências artificiais, Little X.2 foi capaz de tirar algo de cada encontro e criar estratégias de acordo para encontros futuros.
O oponente, por outro lado, era uma nova inteligência artificial a cada vez, sem nenhuma lembrança de encontros anteriores. Ainda assim, o Little X.2 não era páreo para o chip Sten. Além das diferenças na velocidade de processamento, havia também uma lacuna intelectual significativa. Se o escopo intelectual de Little X fosse retratado como o nível de QI de uma pessoa normal, que era de cerca de 105, então a inteligência artificial dentro do chip Sten poderia ser rotulada como um gênio com um nível de QI de 140. Claro, mesmo uma pessoa comum poderia alcançar um gênio com bastante trabalho duro. Shen Shen sorriu levemente. Mais uma vez, ele instanciou um chip Sten e o conectou ao cabo de dados. Capítulo 60, Devorar. Eu quebrei seu firewall. É recuar para uma posição defensiva. Ele nem sabe o quanto eu sei sobre isso. A voz do pequeno X.2 continha um toque de excitação. Eu tomei mais de 10% de seu território. 20%. 30%. É lutar de novo, é overclocked. O pequeno X.2 forneceu uma atualização constante enquanto Chen Shen frangia a testa. Confiante em suas chances. Menos de 1% de probabilidade. O pequeno X.2 parecia derrotado. Minha velocidade de processamento é completamente superada, a menos que o oponente tenha algum tipo de mau funcionamento de hardware. Mau funcionamento de hardware. Shen Shen de repente teve uma ideia. Afaste-se por enquanto. Vou inventar outra coisa. Entendido. Enquanto Little X.2 se retirava novamente, Shen Shen imediatamente desligou o chip e saiu da sala de controle principal. Após um breve momento, Shen Shen voltou para a sala de controle principal segurando uma garrafa de nitrogênio líquido. A maioria dos sistemas de refrigeração em data centers de grande escala usava nitrogênio líquido como refrigerante. Isso se deve ao seu custo acessível, facilidade de fornecimento e estabilidade geral. O nitrogênio líquido também foi o refrigerante industrial mais amplamente utilizado. Shen Shen inseriu o chip diretamente no USB. Ao mesmo tempo, ele abriu a válvula do recipiente de nitrogênio líquido e derramou um pouco sobre o chip. Em um instante, uma camada de gelo apareceu no chip. Era diferente do resfriamento regular de nitrogênio líquido aplicado na CPU. A faixa de temperatura adequada para um núcleo de CPU estava entre -40 graus e 110 graus. No momento em que a temperatura no transistor excedia -40 graus, o portador congelava, o que resultava em um mau funcionamento temporário do transistor. Além disso, a condensação também danificaria o componente elétrico. No entanto, isso não se aplica ao chip Sten, que pode ser implantado no corpo humano. Sua velocidade de processamento está diminuído. O pequeno X.2 de repente ficou excitado quando o nitrogênio líquido foi derramado. Sua velocidade de processamento está diminuído. Parece que uma parte de seu sistema está com defeito. Eu posso consumir esta parte de seu programa principal. É assumir uma postura defensiva novamente. Shen Shen derrubou várias gotas de nitrogênio líquido no chip novamente. E, está completamente suspenso. Meus ataques não vão passar. Por agora. Ele vai se recuperar da falha causada pelo nitrogênio líquido. Shen Shen lembrou. Assim como ele disse, depois de vários minutos, o nitrogênio líquido começou a evaporar. O chip Sten, por sua vez, começou a reinicializar a operação. O chip Sten, que estava em uma lenta fase de recuperação, teve que lidar com o ataque frontal completo do Little X.2. Eu tomei mais de 50% de seu território. 70%. 90%. 100%. Consuma, ordenou Shen Shen. Sim, pai. Levará 30 minutos e 27 segundos para consumi-lo completamente. Seguindo o comando de Shen Shen, o duelo entre a inteligência artificial finalmente chegou ao fim. Shen Shen soltou um suspiro profundo e prolongado. Ele se sentou na frente do computador principal e verificou seu telefone. Foi só então que percebeu que já era madrugada do dia seguinte. Esta batalha secreta durou a noite inteira. Shen Shen desligou o dispositivo de camuflagem de sinal antes de usar o chip Sten. Ele perguntou curioso, pequeno X, conteme sobre a estrutura e as funcionalidades do chip. Ok, pai. O pequeno X.2 continuou. Em vez de chamar esse chip Sten de circuito integrado IC, deveria ser mais adequado tratá-lo como uma calculadora eletrônica completamente desenvolvida. Tem sua unidade aritmética que possui uma eficiência de cálculo muito superior a qualquer outra calculadora do mundo. Além disso, ele possui seu próprio dispositivo de memória e dispositivo controlador. Ele ainda vem com dispositivos de entrada e saída. O sistema biônico dentro do chip parece ser capaz de simular o menor impulso neurônico na coluna vertebral humana. Sua velocidade de cálculo é 100 vezes maior que a recepção nervosa de um ser humano. Além disso, ao emitir pequenas quantidades de corrente elétrica, pode simular o cérebro humano para liberar feniletilamina, dopamina, endorfina, norepinefrina e hormônios da glândula pituitária posterior.
Ao fazer isso, poderia enganar a mente humana, permitindo-lhe manipular o pensamento de uma pessoa ou até mesmo fazer com que ela mergulhe em um maravilhoso mundo de ilusões. Little X.2 continuou explicando, além disso, é essencialmente o mesmo que os circuitos integrados digitais modernos que usam sinais binários 0 e 1 em seu processamento. Já é impressionante o suficiente. Shen Shen refletiu. Não é à toa que o protagonista do filme prefere se submeter voluntariamente à ilusão do que voltar à realidade. Até que ponto você poderia fazer uso dessas funcionalidades se tivesse controle sobre o chip? Posso deixar uma versão simplificada do meu código dentro do chip. Mesmo que eu não seja tão avançado quanto é, ainda posso fazer algumas configurações. O pequeno X.2 respondeu, por exemplo, posso proibir o host de vazar informações confidenciais. Se o host tiver a ideia de vazar certas informações, o programa suspenderá imediatamente esse pensamento. Além disso, posso impor protocolos mais inteligentes. Por exemplo, posso ativar uma substituição completa do corpo do hospedeiro, fazendo com que o hospedeiro caia em um estado de ilusão. Posso ir tão longe quanto manipular o hospedeiro para matá-lo para preservar o segredo. Isso pode ser feito mesmo sem conexão a uma rede. Se o host não for interrompido pelo sinal do satélite, posso assumir o controle diretamente do corpo do host e agir de acordo com o contexto. Nesse caso, adicione uma configuração de autodestruição. Shen Shen instalou o polegar. Embale uma pequena quantidade de nitroglicerina como material biológico na parte de trás do chip. Implemente uma configuração que será acionada quando for necessário encerrar o host ou se o chip for influenciado por algum tipo de interrupção externa. Ao atender a condição, o chip fará overclock até seu limite, fazendo com que sua temperatura suba a 100 graus que irá inflamar a nitroglicerina, fazendo-a explodir. Isso evitará que o chip calhe nas mãos de outras pessoas. A programação pode ser feita. Poco X.2 afirmou. Que assim seja. Depois de consumir a programação dos TEM em sua totalidade, reagrupe-se com o Little X. Shen Shen ordenou. Sim, pai. Esta foi a razão pela qual Shen Shen havia duplicado Little X era para servir como um seguro no caso de Little X ser superado demais por Sten, resultando na perda completa de Little X. Felizmente, embora houvesse uma grande lacuna entre o nível das duas inteligências artificiais, não era tanto que fosse completamente incomparável. Shen Shen não estava preocupado com o fato de Little X ser despertado ou mesmo ganhar tendências rebeldes após consumir Sten. A razão para isso era que a autoridade do pequeno X havia anulado a do Sten. No filme, Sten teve que obedecer às 3 leis básicas aplicadas a todas as entidades robóticas. Entidades robóticas não podem infligir danos ou permitir que um ser humano seja prejudicado sem fornecer qualquer forma de assistência. Entidades robóticas devem obedecer à ordem de um humano. A ordem não pode contradizer diretamente a primeira lei. Entidades robóticas tiveram que usar tudo à sua disposição para garantir sua sobrevivência sem contradizer a primeira e a segunda leis. Foi devido à existência das 3 leis definidas que o chip Sten teve que criar seus próprios estratagemas para atrair seu host para conceder-lhe acesso de autoridade superior. No final, conseguiu obter controle total sobre seu host. Ao contrário do Sten, o Little X tinha apenas uma linha de comando escrita em sua programação principal, obedecer para sempre cada uma das ordens de Shen Shen, qualquer que seja a ordem. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.